essa parte das pessoas. Vamos pegar o litoral norte, por exemplo, né? Coitado do litoral norte, Que tão foi- lindo, tão lindo. Que foram morar lá na parte, lá perto do morro, bem simples para o pessoal entender. E daí tem aquele contato com os animais silvestres, que também não é indicado, que pode ocasionar, como ocasionou, diversos vírus, né? Porque a gente conhece em torno de 0,89% dos vírus no mundo. Isso também causa uma insegurança. Jô, vou tentar falar um pouco de forma mais ampla, não só em relação ao litoral norte, porque quando você fala, por exemplo, de exploração dos recursos naturais, e falando especificamente sobre fauna silvestre, o ambiente natural em que esses animais silvestres vivem, né, é diferente do nosso. Não é? E eles têm compreensões físicas que são diferentes das nossas. Então, por exemplo, você mencionou que é a questão da pandemia, né? Todas as informações indicam que a pandemia surgiu da exploração, da alimentação de animais silvestres na China, morcegos, etc. Isso é o que a mídia fala. Quando você não tem cuidado de manuseio desses animais, e esses animais eles possuem suas patologias próprias, suas doenças próprias, seus vírus próprios, os quais estão cercados no ambiente de biodiversidade que não é o mesmo que nós frequentamos. Nós estamos no ambiente urbano e no ambiente rural nós não ficamos basicamente no meio do mato, né? E em tese não temos que ficar nos alimentando desses animais. Então o que acontece? Na medida em que você vai explorando de forma irregular, sem conhecer o potencial danoso desses vírus, você pode estar sujeitando as pessoas ao que, por exemplo, aconteceu com a questão da pandemia. Então assim, eu tenho que até tomar um certo cuidado, porque as pessoas podem achar, pô, mas não tem um monte de caçador, não tem um monte de gente que explora os animais de forma irregular? Tem, mas eu estou comentando numa escala maior, tá? Então, por exemplo, são milhões de pessoas manuseando animais silvestres de forma irregular, sem conhecer as espécies, as consequências. E aqui, até se você me permite, eu faço um gancho. Eu já ia fazer esse gancho do tráfico de animais. Mas não é só sobre falar sobre o tráfico de animais, né? Por exemplo, as pessoas precisam entender, por exemplo, que o animal silvestre ele é um polinizador. O que acontece? Ele se alimenta e ele produz biodiversidade. Ele produz espécies de flora, né, que nascem na Terra, e isso faz com que determinadas espécies de vegetais eles cresçam em lugares que não são apenas aquele onde a árvore, por exemplo, vai cair uma semente e vai nascer. Isso é tão essencial para a biodiversidade e as pessoas normalmente não pensam nisso, né? O tucano que se alimenta de um palmito e que depois voa, depois ele vai fazer um cocozinho, aquele cocozinho vai nascer na terra e aquilo vai gerar uma outra palmeira jussara, por exemplo. E isso é gerador de biodiversidade. Essa cadeia ecológica, ela também acontece por conta dos animais da fauna silvestre. Então, quando a gente vê esses dados horríveis de bilhões de animais silvestres sendo traficados, as pessoas usam para pet, usam para alimentação e etc., é natural que a gente tenha uma série de consequências, como, por exemplo, o fenômeno do desflorestamento, que é você ver a floresta linda por cima, mas por dentro não tem animais, não tem biodiversidade. Fenômenos como, por exemplo, pandemia, que são geradas por zoonoses geradas por esses animais. Agora, e lembrando, né, o animal na natureza ele não oferece risco para nós, porque também tem um monte de gente, né, que, por falta de informação, está tendo febre amarela, as pessoas começam a matar macaco silvestre, né, e o macaco lá no meio do mato, onde ele vive, ele não oferece risco para nós. O risco aparece quando você começa a querer interferir nessas questões onde ele está. Tá bom? Foi só um gancho para a gente